A questão criminal é uma questão fundamental, uma economia fundamental do neoliberalismo. Por um lado, ela faz um controle, ela faz uma leitura criminalizante das estratégias de sobrevivência dos pobres. Então ela é uma estratégia de controle, né, dos pobres e dos resistentes, como dizia Rosa Del Olmo, uma grande pensadora venezuelana, sobre isso. E ao mesmo tempo ela produz uma economia que é muito funcional para o capital neoliberal, para o capitalismo contemporâneo. Então, nós, no nosso Instituto Carioca de Criminologia, junto com vários companheiros e cada vez, inclusive vocês, e cada vez mais uma nova geração que compreendeu isso, nós temos denunciado como, né, essa maneira de resolver a conflitividade social pela prisão, pela pena, né, por uma ilusão de que você vai internar e esconder o problema e jogar lá para dentro, e principalmente pela política criminal de drogas que os Estados Unidos impôs ao resto do mundo e para a América Latina no auge da ditadura, e que, de uma forma muito paradoxal, está aí viva, cada vez mais viva, até os dias de hoje. Então, o problema é que nesses 20 anos nós fizemos uma coisa tão insana de prisionização de tantas pessoas de uma forma tão irracional, tão estúpida, né, alavancada pela construção de um senso comum muito idiota, muito imbecil, com a visão de muito, mas que hoje é uma espécie de mantra, né? As pessoas acreditam que isso é bom, quanto mais pena, mais tempo preso. E a gente vê que dos anos 90, quando isso atingiu uma inflexão maior para cá, quando, vamos dizer, a população carcerária se quintuplicou de uma forma, de um crescimento tão exponencial, né, que nós estamos hoje com a maior taxa de encarceramento do mundo e disputando com a Rússia a quarta posição em população encarcerada, nós tínhamos a impressão de que aquilo ia poder ficar para dentro dos muros. Só que essa é uma economia que ela é uma economia e uma, vamos dizer, uma sociabilidade, chamando a prisão de uma sociabilidade perversa, ela se esparrama para fora, ela se desdobra para fora. A coisa principal que eu tenho tentado escrever e falado sobre isso é que quando acontece isso, a gente trabalha com duas categorias que vieram dos Estados Unidos para o mundo, né? Um sociólogo francês que mora em Berkeley, trabalha em Berkeley, ele chama esse vento punitivo que soprou da América para o resto do mundo, estabelecendo um paradigma de controle do crime, que o Niels Christie, um velho professor norueguês que morreu ano passado, chama de indústria do controle do crime. Então, nós incorporamos isso de uma forma, mas principalmente através de dois argumentos. O argumento do narcotráfico e o argumento do crime organizado. O grande jurista Raul Zaffaroni tem um artigo que ele escreveu há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que se chama Crime Organizado, essa categorização frustrada. Então, o crime organizado nunca é o sistema financeiro, ou a indústria farmacêutica, a indústria farmacoquímica, a indústria de... Crime organizado é sempre o crime dos outros. Nos Estados Unidos era a máfia italiana, ou a máfia chinesa, ou... É uma maneira de nomear uma conflitividade social interna sobre esse jargão. E a outra expressão é narcotráfico, que é a própria Rosa Del Olmo, por exemplo. Na América Latina nós não temos narcóticos. A América Latina ela produz basicamente epadu, coca e maconha. Então a Rosa Del Olmo, num artigo dos anos 90 chamado Geopolítica das Drogas, ela demonstra como, né, os Estados Unidos, na saída do ciclo das ditaduras na América Latina, ela espalhou, usando os grandes meios de comunicação. Hollywood, como a gente sabe, são vendidos, né, para esses think tanks, que produzem conhecimento, senso comum, né? Nós estamos sempre na luta pela comunicação. Eles produziram um senso comum que vai fazer a leitura das rebeliões num discurso tautológico, quer dizer, um discurso que se repete. Olha, nós estamos prendendo muito
porque nós temos narcotráfico e crime organizado. Aí você olha aquilo ali, né, e se fala, é isso que é o crime organizado? Aqueles pobres de Alcaçuz ou de qualquer... Bom, então a explicação é, bom, nós aumentamos a prisão por causa do narcotráfico e do crime organizado. Aí, o entre aspas, narcotráfico e crime organizado, quanto mais se prende, mais se mata, mais ele aumenta. Quanto mais ele aumenta, mais nós sugerimos o mesmo veneno. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo, pra espalhar.